Olá, Zimmermann, tudo bem? Bem-vindo à nossa reunião do Conselho de Administração do Método Presidente. Você me conhece, eu sou Joel Fernandes. Hoje nós vamos responder a seguinte questão. Se porventura um fundo de investimento tivesse interesse em investir na sua distribuidora hoje, ao analisar os seus números, você acha que ele investiria? E se ele investiria, tomasse a decisão de investir, por que ele faria isso? Por que ele investiria? Ou se ele não investiria, por que ele não investiria? Perfeito? Você sabe responder essa questão? Então, nós vamos propor responder essa questão hoje. Pode ser? Então, tá bom. O seguinte, nós vamos dividir essa nossa reunião em duas etapas. A primeira etapa, eu vou analisar os seus números aos olhos do investidor, como se o fundo de investimento estivesse lá em Miami e recebesse os seus números pela plataforma Conselho Veríssimo que você já conhece. Então, ele vai fazer uma análise com esses olhos de investidor. É isso que eu vou fazer agora com você. A segunda parte da reunião é onde a gente vai aprofundar as nossas questões aí sobre o teu caso bem específico. Que estratégias adotar, que estratégias não adotar, para poder aprimorar, melhorar e assim por diante. Tá combinado assim? Pode ser? Então pronto. Então nessa primeira etapa, só eu que falo. Você não pergunta, mas anota todas as suas perguntas, todas as suas dúvidas para a gente tirar na segunda parte da reunião. Pode ser? Então tá. Eu vou compartilhar a tela aqui, você me acompanha aí pelo seu laptop, tá bom? Muito bem. O investidor vai começar olhando na tela da plataforma Conselho Veríssimo, nessa tela que você está vendo agora, que a gente chama de índice de competitividade. O índice de competitividade mede o que ele está se propondo a falar, que é a competitividade da sua distribuidora. Então nós temos aqui, tem um termômetro que mede isso, que vai de menos 10 até mais 10. Muito bem, da parte de 2,5 para acima a 10, significa que o investidor vai olhar a sua empresa e vai investir com confiança. De 2,5 até menos 2,5, ele vai investir com cautela. E se for de menos 2,5 até menos 10, significa que ele não vai investir em sua empresa, porque a sua empresa tem que ser repensada. E aqui é importante eu frisar que o investidor sempre tem dois estados. Um dos estados é ele ser entusiasmado pela empresa que ele vai investir. O outro estado é de ele ser desconfiado. Então o investidor tem muito essa característica de ser desconfiado. Então nós vamos agora, com isso em mente, vamos avançar aqui na sua análise. No seu caso, conseguiu o índice de competitividade de menos 53. Né? Então significa que está na cor amarela, significa investir com cautela. Com esse resultado, o investidor vai colocar os olhos na sua empresa e vai aprofundar a análise. Perfeito? Se porventura tivesse num valor vermelho de repensar a sua empresa, talvez ele nem avançasse aí na análise. Mas no seu caso ele vai avançar. Então vamos avançar aqui também. Muito bem. Aqui nós temos os indicadores que compõem esse índice de competitividade, que é composto por receita, lucro líquido e reserva. Esses são os três resultados ali da esquerda, mais interno. E depois nós temos mais outros três, que é prolabore, inadimplência e dívida de financiamento, que é a coluna da direita. Muito bem, o investidor, com esses três resultados, receita, lucro líquido e reserva financeira, a partir somente desses três resultados, ele tem pista, ele consegue analisar e ver toda a sua empresa, todo o conjunto da sua empresa, o seu business, para saber se vale a pena investir ou não. E é nisso que a gente vai avançar. Muito bem. O primeiro item aqui, indicador, é receita. Você pode perceber ali que essa receita, uma empresa, uma distribuidora, ou mesmo outro tipo de empresa, pode receber uma pontuação que vai de 0 até 2. No seu caso, você recebeu a pontuação 2, ou seja, a pontuação máxima. O que é que isso significa? Essa pontuação 2, quando a empresa recebe a pontuação máxima, significa que ela está pronta para mudar de porte. Ela já atingiu o porte anterior. E que porte empresarial que a gente está falando? De micro, de pequena, de média, média grande e de grande empresa. Perfeito? Então aqui o investidor vai ficar entusiasmado com esse resultado de 2.
Por quê? Porque é uma empresa que certamente gera caixa. E isso o investidor faz questão, tem que investir numa empresa que gera caixa, vende, põe dinheiro na casa, né? Muito bem. Por outro lado, ele vai ficar um tanto desconfiado. Porque não é comum uma empresa estar com essa pontuação máxima, significa que está mudando de porte. Então tem algumas possibilidades aqui. Né? Uma que você de fato está mudando de porte. E ao mudar de porte, o investidor vai ficar pensando, será que essa empresa tem estrutura comercial para avançar para o próximo porte? Se ela tem estrutura física, tem gente qualificada e tudo mais para poder avançar nesse próximo porte? Isso pode ser um fator importante para ele se entusiasmar ainda mais e investir na sua empresa. Por outro lado, pode ser que você ainda não atualizou no seu perfil cadastral o porte da sua empresa. Então, se porventura lá está micro ou pequena, então esse dado aqui está um dado falseado. Então tem que verificar isso para ver se esse dado é correto, porque o investidor vai fazer isso. Perfeito? Ok. O segundo indicador é o lucro líquido. O lucro líquido pode ir de menos 2,5 até mais 2,5. Você tem uma pontuação de 0,90. Isso não é ruim, isso é bom. Seria ruim se você tivesse uma pontuação de 0, entre 0 e menos 2,5, porque significaria que você está até operando com prejuízo. Não é o seu caso. Você está operando com lucro. Então, o 0,90 é quase 1, significa um lucro líquido bem bacana, muito bacana. Depois o investidor vai aprofundar isso e ver como é que é esse resultado lá no demonstrativo de resultados. Perfeito? Muito bem. Agora veja só, o investidor vai ficar entusiasmado com essas duas cores verdes. Aqui, a combinação de uma receita, aí um fluxo de caixa, um caixa efetivamente ativo e lucro líquido. Qual a interpretação disso? Significa que sua empresa é uma empresa geradora de caixa de maneira saudável, com lucro efetivamente. Então, a parte econômica da sua empresa, a avaliação da parte econômica da sua empresa está bem bacana, bem boa, dá para se entusiasmar para avançar. Muito bem. Dito isso, o que acontece? Ele vai para o outro indicador, que é a reserva financeira. Muito bem. A reserva financeira, neste caso aqui de você, está zerado. Ele pode ir de 0 até 4. E você percebe aqui o seguinte, esse indicador reserva financeira, lucro líquido e o indicador de receita são os indicadores de resultados, são os resultados que colocam a sua competitividade para cima, tá certo? Os indicadores da direita, Prolabore, inadimplência e dívida e financiamento, colocam o seu indicador para baixo. Perfeito? Muito bem. Aqui no caso, reserva financeira não fez nenhuma contribuição para o seu índice de competitividade subir. E isso é uma preocupação. Por quê? Porque a reserva financeira é o resultado, o indicador que faz, o ponto de convergência, é o link entre a avaliação econômica e a avaliação financeira. Então, o que é que está visto aqui? Está visto que economicamente sua empresa está bacana, está legal, mas financeiramente não. E depois dos indicadores receita e lucro líquido, a reserva financeira para o investidor é o indicador mais importante. E por que é o mais importante? Porque é através da reserva financeira que o dinheiro investido volta multiplicado o mais rápido possível. Esse é o mantra do investidor e também é o nosso mantra, você sabe disso. Então, muito bem. Ao mostrar que economicamente está bem, mas reserva financeira não está bem, está com valor zero, se o investidor vai pensar onde será que está o dinheiro. Então, esse dinheiro está escondido em algum lugar. Pode estar escondido em vários lugares e nós vamos ver alguns desse aqui, algumas possibilidades, tá certo? Ok. Uma primeira possibilidade é exatamente aqui no próximo indicador que nós vamos analisar, que é o Prolabore. No seu caso, o Prolabore recebeu pontuação 0. O Prolabore pode ir de 0 até 1,9. Perfeito? O seu é 0. O que significa isso para o Conselho de Administração Método Presidente? Significa que você não está drenando recursos da sua empresa para o Prolabore. Então, aí está adequado, o investidor vai ficar contente também com isso. Perfeito? Então, é isso que está significando. Muito bem. Às vezes a gente encontra aqui um Prolabore que drena os recursos da empresa. Aí o investidor
fica realmente preocupado e o conselho de administração, então, aborda esse assunto com o empresário. Muito bem. A inadimplência. A inadimplência pode ir de 0 até -2. No caso, você recebeu menos 0,36. É uma inadimplência que chama atenção, que pode preocupar. Então, muito provavelmente, parte do dinheiro que não está na reserva financeira, ou seja, não está no seu caixa, pode estar na inadimplência. Muito bem, então o Conselho de Administração, ao analisar esses números, ele vai, muito provavelmente, conversar com você para adotar uma política de qualificação de clientes, de trabalhar melhor a sua gestão de carteira de clientes. Né? Então esse é um tema a ser aprofundado no Conselho de Administração. Perfeito? Ok. Então pronto, agora nós vamos analisar um outro indicador que é dívidas e financiamento. Aqui a dívida de financiamento pode ir desde 0 até -6. No seu caso, recebeu -308. É um indicador, um resultado assim preocupante. E é possível que o dinheiro que não está na reserva financeira esteja aqui em dívida de financiamento. Por exemplo, pode ser através aí de compra de caminhonetes ou caminhões para a empresa de você, pode ser que seja dinheiro que foi investido no estoque que vocês ainda estão pagando, ou mesmo, como às vezes não é incomum, é que investiu num apartamento como reserva de valor, etc., coisas assim dessa natureza. Mas, sob o ponto de vista aí do investidor, isso é uma coisa que tem que ser aprofundada no Conselho de Administração. Por quê? Porque está com problema de reserva financeira. Isso teria que estar, de alguma maneira ou de outra, aqui na reserva financeira. Então, pode ser que na dívida de financiamento seja uma pista importante para se descobrir que é aí que o dinheiro está, digamos assim, escondido. Tá certo? Ok. Então, muito bem. Essa análise preliminar, primeira, mostra que o investidor, ao analisar a sua empresa, ele iria parar realmente para poder aprofundar aí a sua análise. Mas ele iria avançar um pouco mais. E qual o próximo indicador que ele investigaria? Seria aqui nos KPIs ou os KPIs, como alguns gostam de chamar. Aqui tem vários deles, como custo de aquisição de cliente, LTV e tudo mais. Mas aqui, como você é uma empresa de distribuição, o indicador mais importante é o indicador de estoque. Não é? Então, só deixa eu aproveitar aqui um momentinho, no estoque aqui, a gente está aqui em 2020, eu só vou ajustar aqui, que é o mês que a gente está analisando, que é o mês de dezembro de 2019. Pronto, já ajustei ali. Muito bem. Aqui o seu estoque está mostrando, Zimmermann, que você tem praticamente quase 3 vezes o valor do faturamento mensal em estoque. O que significa isso? Pode ser que o dinheiro desaparecido, escondido da reserva financeira, esteja aqui no seu estoque. Então, isso é um tema bem importante para você discutir depois no Conselho de Administração. Por quê? Porque o estoque ideal é aquele que tenha pelo menos 1 para 1, ou seja, você tem um tempo de venda de estoque de 1 mês, por hipótese, e tem estoque suficiente de 1 mês. Isso é o mundo do ideal. Né? No caso de vocês, está mostrando que é quase 3 vezes. Né? Então, pode ser que o dinheiro efetivamente seja aí. E como o caso de você é uma distribuidora, essa parte de compra, essa parte de estoque é um item muito, muito importante. Se fosse, por exemplo, um restaurante, uma empresa de consultoria, esses outros indicadores, que eu não vou explorar aqui, provavelmente seria o mais importante de a gente analisar. No caso de distribuidora, a parte de estoque é um item importante. Na distribuidora tem 2 itens críticos. A parte de venda, naturalmente, como em todas as empresas, e mais a parte de compras. A parte de compras e a parte de estoque. Então aqui, junto com o seu conselho, muito provavelmente, eles podem pedir que você faça um inventário do seu estoque, faça a curva ABC do seu estoque e assim por diante, e estratégias de como otimizar essa questão para que possa refletir no caixa. Né? Muito bem. Então pronto. Uma vez visto isso, agora o investidor que está lá em Miami, não é? O nosso investidor, nosso fundo de investimento, ele vai aprofundar um pouquinho a análise. E daí ele vai dar uma espiada lá no seu demonstrativo de resultado. Vamos aqui botar no mês de dezembro o seu demonstrativo de resultado. E aqui na plataforma Conselho Veríssimo, a gente tem aqui à esquerda aí
a parte do DRE aberta, efetivamente, né, que você pode fazer a análise e tudo mais. E na parte da direita, a gente tem aqui os chamados cards, onde tem a síntese do demonstrativo de resultado. E aqui está visto muito claro, digamos assim, que você tem, de fato, um faturamento importante, gerador de caixa, efetivamente, etc. E o que o investidor vai olhar mais? Ele vai olhar a sua margem de contribuição. Então, a sua margem de contribuição está muito boa, não está ruim, está bacana, está boa. Então, esse é um outro item que vai entusiasmar o investidor. Não é? E quando a gente analisa também o seu custo fixo, vai verificar que seu custo fixo também está controlado. É um custo fixo sob controle. Por isso, a combinação de margem de contribuição bacana e o custo fixo controlado é que permitiu aí um lucro líquido importante, que permitiu um lucro líquido em torno de 18%. Esse resultado é um resultado espetacular. Então, economicamente, você está muito bom. Economicamente está bem bacana. No entanto, como a gente já viu lá, o financeiro é que está com dificuldade, não é? Que está refletindo lá, que a gente ainda tem que descobrir o que está acontecendo efetivamente. Então, pronto. Então, essas seriam as análises que o nosso investidor faria aí, o nosso investidor de Miami estaria fazendo na sua empresa. Então, pronto. Voltando aqui ao nosso índice de competitividade, podemos mostrar, verificar claramente que no seu caso o investidor iria aprofundar a questão, iria sentar com você para tentar descobrir onde é que estão os problemas que não refletem aqui no reserva financeiro. E isso, naturalmente, você pode fazer, e certamente vai fazer, conversando nas reuniões do nosso Conselho de Administração do Método do Presidente. Então pronto, Zimmermann, com isso nós encerramos essa primeira parte aí dessa avaliação, assim, dessa pergunta que nós fizemos, dessa questão, se o investidor tivesse hoje interesse em investir na sua distribuidora, se ele investiria ou não, né? Então, muito provavelmente ele vai aprofundar. A gente diz o seguinte, qual é a resposta? A resposta aqui, muito claramente, é talvez. Se você tivesse aqui nesse item aqui de 2,5 para cima, a resposta seria sim, ele provavelmente investiria, teria uma tendência a investir, porque nessa fase é investir com confiança. Se você obtivesse um índice de menos 2,5 até menos 10, aí teria que ser repensada a sua empresa, a resposta muito provável seria não. Mas você conseguiu uma resposta que ficou entre 2,5, menos 2,5 e mais 2,5. Então é investir com cautela. Então a resposta à pergunta inicial, se o investidor hoje tivesse interesse em investir na sua distribuidora, ao analisar seu número, ele investiria? A resposta objetiva seria talvez, tá bom? Ele iria para o aprofundamento. Então agora a gente encerra essa parte aqui dessa avaliação, dessa análise, e vamos, Zimmermann, eu e você, aprofundar essas questões que a gente identificou nessa primeira análise. Pode ser? Então tá. Pronto, por hora, então encerramos e na sequência a gente começa a nossa próxima reunião. Obrigado, até mais. Tchau.